Muito bom dia, nação. Já estamos aqui logo cedo trazendo informações do Flamengo para vocês aqui no nosso canal. E nesse momento eu gostaria que a torcida do Flamengo reagisse, porque, meu amigo, hoje já é terça-feira, estamos aqui praticamente bem cedo trazendo aqui informações para vocês, mas ainda não saiu uma informação oficial de que Vitor Pereira está demitido. Quer dizer, a torcida do Flamengo está esperando um anúncio oficial da diretoria do Flamengo, e a diretoria do Flamengo parece que está a ver navios, não se posiciona, não fala nada, não sei o que está acontecendo com a diretoria. A informação é a seguinte, é que ele não vai treinar mais o Flamengo, não deve ser mais técnico do Flamengo. E o plano A da diretoria do Flamengo é em busca do técnico Jorge Jesus, repatriar Jorge Jesus. Mas eu gostaria de o seguinte, que você, torcedor do Flamengo, chegasse aqui no vídeo e se manifestasse, para que a diretoria possa saber de que o torcedor do Flamengo não quer mais Vitor Pereira, e sim a volta do Jorge Jesus. Então, se você apoia a contratação do Jorge Jesus, deixa o like no vídeo e escreva aí nos comentários: eu quero a volta do Jorge Jesus. Dessa forma, nós torcedores se manifestando, fazendo uma lista embaixo, bastante pessoas, a diretoria tem que se posicionar. Esse é o técnico que praticamente a maioria dos torcedores do Flamengo querem. Então, chega aí, deixa o like e escreva aí embaixo nos comentários. Nós vamos pro vídeo de hoje, vou deixar os créditos ao canal Arena SBT, ESPN Brasil também, link na descrição. Vamos para as notícias do Flamengo. Vou dar mais um, assim, independente do momento. Cara, o Everton Ribeiro não pode ser reserva do Flamengo. Não, ele até pode. Ele até como pode se o Arrascaeta estiver em campo. E você achar, não, hoje eu tenho o Arrascaeta, preciso de uma pegada. Mas agora, sem o Arrascaeta, nunca o Everton pode ficar fora do time. E outra coisa que me chamou demais a atenção no jogo de ontem, sai a escalação da primeira decisão. Gabigol no banco. Todo mundo fala, será que ele sentiu alguma coisa? Todo mundo estranhou. É outro que não pode ficar fora, não. O Gabigol vira e fala assim, olha, eu procurei o treinador, legal pra caramba, e foi sem polêmica, foi super transparente. Eu procurei o treinador, e nesse esquema que a gente tá jogando, e se eu tiver que fazer essa função sem a bola, eu prefiro brigar pela posição de centroavante com o Pedro. Legal. Aí você vai com o mesmo esquema de 3 zagueiros pro segundo jogo, e com o Gabigol na função que ele disse que não se sente à vontade pra jogar. Caramba. E tira no intervalo. O jogador mais decisivo do Flamengo, que fez gol em todas as finais que o Flamengo participou. Sim. Onde que é só falar assim, final da Libertadores e tal. Gabriel fez gol. Das 3 finais da Libertadores, o Gabriel fez gol. Estaduais, fez gol. Brasileiro, fez gol. Como é que você tira um cara desse mesmo mal no jogo? Precisando de não gol. Tiro. Não é que tá 0-0 e você tá com o resultado que te leva o título. Você tá precisando de gol. Aí você tira... Bom, enfim. Você, só uma coisa, Caio, desculpe te interromper. Você jogou no Flamengo, foi campeão, o Roger jogou no Flamengo. Eu e o Rick não jogamos contra o Flamengo. O que eu tenho para falar desse time do Flamengo é só uma coisa. Por ser adversário e vocês terem jogado lá, esse Flamengo, com esses jogadores, que já essa base, já teve um dia a cara do Flamengo. Jogando com a cara do Flamengo. O time que você ia jogar no Maracanã, que era ofensivo, que tinha habilidade, improviso, que envolvia os adversários, que tinha uma qualidade técnica enorme. Esse time do Flamengo não tem nada da identidade da torcida do Flamengo. Não Perfeito. tem. Quem já jogou contra o Flamengo, quem jogou no Flamengo, acho que vai concordar comigo. Não tem. É um time que só se defende. Você falou com a entrevista do Diniz. Dá gosto de ver seu time jogar. Hoje o torcedor do Flamengo não consegue falar isso. O problema do Flamengo é esse. Hoje é um time que se defende, quer intensidade, quer marcação, mas não tem jogo. O torcedor do Flamengo quer futebol, ele quer jogo, ele quer ver o time envolver o adversário, ser protagonista. Hoje o time do Flamengo não é protagonista. O que tu preparou aí, Caio? É um time sem identidade e é aquilo que a gente está chamando a atenção. Os jogadores me passam a sensação de que eles estão batendo o cartão. Eles não estão se divertindo. E isso não é Flamengo. E aí, na hora que você tem um sintoma como esse, você tem que atacar, porque não vai resolver tão fácil. A gente estava falando um pouquinho... Você tem que atacar o sintoma é o quê? Tem que tirar o treinador? Eu acho que a nossa função aqui é expor os erros, não é falar se o cara tem que continuar ou não. Mas quando você fala assim, quando tem sintoma assim, tem que atacar. O que tem que atacar? Eu acho que o trabalho dele não está dando certo. Infelizmente, eu acho que talvez seja a hora de uma mudança, sim. Aí você tem que analisar o vestiário, como é que é a ligação dele com os atletas, você tem que analisar ideia de jogo, como é que ele trabalha a semana que antecede uma decisão, mas o que a gente Se ele é coerente com aquilo que ele faz nos treinamentos e o que ele
coloca em prática no jogo. Agora, o que nós estamos analisando de ideias e do jogo, e principalmente aquilo que eu mais elogiei no Palmeiras, a resposta que você dá no jogo grande. Esse Flamengo, esse mesmo elenco com algumas mudanças, ganhou tudo. E hoje perdeu todas as decisões, mas não é o perder, é a postura. É a falta de uma identidade que sempre foi a cara do Flamengo. E hoje não é. Entrando um pouquinho mais nesse assunto, né, da permanência ou não do Vitor Pereira, a gente ainda não tem essa informação. A última informação, inclusive, é de que ele dá o treino amanhã, de que não tem nada definido. Olha só, a última matéria do GE.globo, ó. Ainda sem saída de VP, Flamengo inicia a missão Salve Jorge, com Jesus e Sampaoli favoritos. Então, ainda não está definido, né? Ainda sem a saída do Vitor Pereira. Então, provavelmente, o Flamengo tem treino marcado para amanhã. O que a gente imagina é que ele estará lá para dar o treinamento. Só completando a informação do GE.globo, o Sampaoli está desempregado, porque foi demitido do Sevilha recentemente. Sim. E o Jesus tem contrato com o clube da Turquia até o final de maio, que é quando acaba o campeonato. Sim. E aí ele estaria livre. A questão é se o Flamengo paga a multa, se o Flamengo espera e se o Flamengo demite ou não o Vitor Pereira. Então, mas mesmo pagando a multa, eu acho muito difícil o Jesus sair agora do Fenerbahçe. Inclusive, hoje ele ganhou um jogo de virada. Jogou fora de casa, ganhou e é vice-líder no Campeonato Turco. É a reta final do campeonato, né? A gente tá falando aí de 2 meses. Acho difícil, né, um cara abandonar um barco assim, faltando um mês e meio para terminar o campeonato. Mas em cima disso, Caio, que você tá falando, apontando o dedo principalmente pro treinador, mas eu acho que tem muito erro de diretoria também, né? De análise de trabalho. E aqui, não tô nem falando da demissão do Dorival, acho que o diretor, a diretoria, a presidência do Flamengo tem todo o direito de avaliar o trabalho. Falar assim, olha, o Dorival ganhou a Libertadores, ganhou a Copa do Brasil, mas a gente entende que não vai ser nas mãos do Dorival, que esse time vai evoluir o quanto a gente quer para a temporada seguinte. Tudo certo, ok. Mas qual foi a avaliação em cima do Vitor Pereira para trazer o treinador português e fazer com que ele tivesse essa missão de evolução dessa equipe? Porque era claro o que ele apresentava no Corinthians, ou o que ele deixava de apresentar. Eu e o Ricardo temos uma opinião, acho que o Rick é muito parecida com a nossa, e você diferente. tem uma diferente. Eu acho que ele fez um bom trabalho no Corinthians. Entendo a questão do Roger Guedes e eu discordo do Vitor Pereira, porque acho que o Roger Guedes pode sim jogar tranquilamente ali aberto pela esquerda, inclusive onde ele rende mais. Então, só para te botar a nossa aqui, para mim, o trabalho dele foi razoável para ser bom bonzinho com ele. Ricardo? Não, para mim não foi bom, não. Rick? Bom. Razoável para ruim. Para mim, no Corinthians... Só para eu dar alguns números, tá? Na Libertadores do ano passado, foram 10 jogos, 2 vitórias. 2 vitórias em 10 jogos, 5 gols marcados. É muito pouco. Clássicos, se eu não me engano, vai me cantando aqui. A gente tem aqui, ó, foram números totais, né? 63 jogos, 29 vitórias, 16 empates, 18 derrotas, 54,5% de aproveitamento. É muito pouco. Em clássicos, eu acho que ele só ganhou 2, acho que foram 11. Acho que do Santos. E ganhou 2 do Santos, inclusive um bom jogo contra o Santos, acho que foi 4-0 na Arena. Eu acho que dá para pontuar na mão aqui, numa mão, quantos bons jogos ele fez com o Corinthians. Eu lembro esse do Santos, lembro a final da Copa do Brasil no Maracanã, o segundo jogo ele jogou bem. Boca Júnior lá. Pô, esse eu achei que jogou mal demais. Nossa, não deu um chute naquele jogo. O Cássio colocou o Corinthians na Libertadores, aquele jogo lá. Eu também. Aqui, acho que foi muito mal, Rick, esse jogo. Cara, ele não passou do meio campo. Ele foi cheio de dificuldade, isso aí a gente tem que colocar. Ele não tinha ninguém. Ele não tinha ninguém. No questionamento da importância o que é jogar contra o Boca lá na La Bombonera. Sim, aí eu entendo. E por tudo aquilo, pelos problemas que tem, mas eu acho que... em termos de apresentação... Como equipe, não. Eu vou só para... Acho que a gente tem que se aprofundar um pouquinho na discussão, porque os números são muito frios. Sim. Na hora que eu analiso o trabalho do Vitor Pereira no Flamengo, muito abaixo da expectativa. Acho que o trabalho é muito ruim até aqui, até esse momento. Quando eu acho que no Corinthians ele fez um bom trabalho e o saldo é positivo, a gente tem que analisar esse mesmo jogo contra o Boca. O Corinthians tinha 7 ou 8 desfalques. Sim, verdade. Completamente remendado. No Campeonato Paulista, onde ele perdeu do São Paulo, se não me engano, na semifinal,
ou nas quartas de final, acho que foi uma semifinal. Sim. Jogando no Morumbi, onde o São Paulo é muito forte, ele chegou até onde eu considero o limite daquele Corinthians. Porque não tinha ainda Yuri Alberto, porque não tinha Fausto Vera, não tinha uma série de jogadores que chegaram depois. Então eu olhava para aquele elenco do Corinthians do ano passado e falava, até onde esse time pode chegar? Vaga na Libertadores, se não me engano, com quartas de final na Libertadores, perdendo para o Flamengo campeão. Final de Copa do Brasil, perdendo para o Flamengo campeão. E Campeonato Paulista... Perdeu os 2 jogos pro Flamengo nas quartas. Empatou os 2 jogos nas oitavas contra o Boca. Na fase de classificação, terminou na 2ª colocação, atrás do Boca, que era da chave dele. Perdeu para um time muito ruim. Mas tirou o Boca. Mas na hora do vamos ver, falar, tirou o Boca. Não, tudo bem. Mas pro Always Red... É da Bolívia, não é? Always Red. Eu tô puxando esses assuntos, os números do Corinthians, para que a gente também traga o que a diretoria do Flamengo enxergou, e aí eu acho que a gente vai entrar num consenso, para trazer ele pro Flamengo. Mas posso colocar uma coisa antes? Quando você fala que a diretoria do Flamengo troca o treinador e ela tem todo o direito, lógico, como diretoria do Flamengo, e tem mesmo, porque eles é que comandam, eles é que decidem, mas a pergunta é, baseado em que você tira um treinador, e eu não estou aqui para defender o Dorival, não. Sim. Eu só estou dizendo o seguinte, um treinador que é campeão da Libertadores, né, que foi campeão, né, no final do ano, que entrega o time nessa condição... E que pega o time... com o avião empinado para baixo. Na verdade, ele veio para justamente tentar recuperar o time. Ele recupera e no final do ano ele bate campeão da Libertadores, né? E ele consegue... mas o rendimento no final já não era bom. Mas aí, que parâmetros ou que entendimento quem toma essa decisão tem para falar, não, mas com ele a gente tem certeza que não vai continuar. Ou aconteceu alguma coisa que até hoje ninguém sabe, né? Porque nunca... Agora, simplesmente pela queda de rendimento, um trabalho que estava ruim e que foi melhorado com conquista... Duas conquistas, é difícil você entender, né? Porque você muda totalmente uma filosofia. E essa é a questão. Esse ponto que eu quero chegar. Aí você analisa o trabalho do Vitor Pereira. A gente está aqui, não entrou num consenso, o Caio acha que foi bom, a gente acha que foi razoável, mas para entrar nesse consenso, ele mexia muito no Corinthians. É um time que ele mudava, todo jogo ele mudava a escalação. Ele deu entrevista dizendo que o Roger Guedes não jogava com o Yuri Alberto, que tinha dificuldade de encaixar os dois, e blá, 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 e blá, blá, blá. Quem foi, ou quais foram, os caras da diretoria do Flamengo que falaram assim, é esse o cara que a gente precisa no Flamengo. Porque ele vai mexer no time todo jogo, que ele vai tirar a rapaziada da zona do conforto, ele vai querer velocidade pelos lados. Porque pensar isso nesse time que é bem estruturado e é cheio de craques, vai criar confusão. Porque se não der resultado de forma imediata, a cobrança é muito grande. Porque você não consegue deixar o Gabriel 2, 3 jogos de fora, se o time não estiver jogando bem e não estiver ganhando. Você não consegue deixar o Everton Ribeiro, se o time não estiver jogando bem e ganhando 2, 3 jogos do lado de fora. E você está pegando um elenco rodado, acostumado a título. Então é mais difícil de você implementar suas ideias. Se for para fazer isso, reúne a rapaziada, Everton Ribeiro, vamos te colocar no mercado aqui, vendo o Everton na alta dele e cria menos conflito aqui dentro. Gabriel, foi legal, é o segundo maior ídolo do Flamengo aí, atrás do Zico, mas tá na hora da gente oxigenar aqui. Vamos trazer um treinador que vai querer mudar muito e se você ficar aqui, ele pode te botar no banco, vai ser uma cobrança que a gente não está preparado para ser cobrado pelo torcedor. Vamos te vender, pô. Você sabe que eu acho que a diretoria do Flamengo tem muito mais acertos do que erros. Se tem um ponto que você tem que rever, é justamente o pouco tempo que ela dá aos treinadores. Porque troca constantemente, aí são novas ideias, é nova mentalidade. Mas tem mais um detalhezinho na chegada do Vitor Pereira que a gente não pode ignorar. E aí, é claro, o Bananão é o treinador, mas tem que dividir essa responsabilidade muito com a diretoria. E eu estou muito na linha do Ricardinho, eu não teria demitido o Dorival por um sim. Era uma temporada muito ruim e que a chegada do Dorival recuperou o vestiário, melhorou o ambiente e trouxe o Flamengo para 2 conquistas importantes. Um outro detalhe que eu acho que esse é fundamental e esse é o grande erro da diretoria. O Vitor só poderia se apresentar dia 1º de janeiro, porque ele tinha contrato com o Corinthians. O Mundial, diferente de anos anteriores, era daqui a 1 ou 2 meses, se não me engano. Sim.
Então você não pode implementar um novo trabalho, não dá tempo dos jogadores assimilarem Quer mais essa um nova detalhe? ideia. Ainda mais sendo um gringo. Quer mais um detalhe? 50 dias de férias. Então você perde 2 meses de preparação para implementar um novo sistema com uma nova ideia de trabalho, sendo que a tua competição mais importante é a primeira a ser disputada. Se você tivesse o Mundial só em dezembro, você fala, tá tudo bem, eu vou administrar, eu vou tocando o barco e preparo esse time para dezembro. Só que a decisão era em março. E aí o que acontece? Você perde uma, você perde a segunda, você perde a terceira, é difícil buscar. Você tem que ter muita estrutura para buscar. E aí você começa a entrar nesse espiral de crise. A culpa não é do Vitor Pereira, é um dos culpados, sim, mas a culpa é da diretoria do Flamengo, que foi teimosa, quis mostrar um ar de soberba, tirando o treinador do Corinthians, levando para lá, e nós vimos que o que falta no Flamengo realmente é treinador. Então não é surpresa para mim, não é surpresa para ninguém, porque o Vitor Pereira conseguiu destruir o time do Flamengo. O Gabigol, que era artilheiro do Brasil 5 anos, não faz mais gol. O Pedro, seleção brasileira, sumiu o Pedro. Ele conseguiu acabar com o time do Flamengo. Então, como que vai ser uma surpresa? E outra, nós temos que exaltar o grande trabalho. E aí, gente, será que as pessoas não estão vendo CBF? Olha o Diniz, treinador da seleção brasileira, Diniz. Qual de um carioquinha? Não é um carioquinha, não, é trabalho. O Diniz ele foi muito feliz na entrevista dele. Não é o levantar o troféu, é o trabalho que o cara faz. Então o trabalho dele é muito bem feito. Eu concordo com você, o Fernando Diniz merece os parabéns por tudo que ele fez com o Fluminense, mas eu acho que só uma conquista de Campeonato Carioca é pouco para credenciar o Fernando Diniz para pegar um cargo de técnico de seleção. Porém, voltando aqui no papo Vitor Pereira, Benja, concordo 100% com o Cicinho. Ele estragou o Flamengo? Sim. O Flamengo é mal treinado? Sim. Porém, não tem responsabilidade nenhuma de jogadores, não tem cobrança em cima de jogadores, porque esse mesmo time mal treinado, esse mesmo time mal formatado dentro de campo, foi o time que ganhou de 2-0 a partida de ida. Na partida de volta foi engolido e os jogadores estão fora dessa crítica. O problema do Flamengo é só o Vitor Pereira. O Vitor Pereira é um dos culpados. A diretoria, pra mim, tem a maior parte. Mas como que você vai falar? Como você vai culpar o jogador? Mano, como que você vai culpar o jogador? O Vitor Pereira tem a capacidade de colocar o Felipe Luiz de zagueiro. Mas tudo bem, ok. Ele tem a capacidade. O Everton Cebolinha, pra mim, é o melhor jogador. E como você explica a vitória do primeiro jogo? Ele precisa de ritmo de jogo e o cara deixa o Everton Cebolinha. Vocês estão comendo chocolate aí? Tá gostoso, hein? Mas como você explica a vitória do Flamengo no primeiro jogo por 2-0? Porra, mano, pra dar emoção, mano. Como você explica? É jogo de 180 minutos. Benjamin, vamos lá. É inadmissível um time como o Flamengo, com a qualidade de elenco que tem, ganhar a primeira partida do Fluminense por 2-0 e ceder aí uma vitória pro rival. O Água Santa ganhou do Palmeiras 2-1. O Água Santa ganhou do Palmeiras 2-1. Você não pode comparar a qualidade do Água Santa com o Flamengo, só de brincadeira. Mas acontece, uma final de 2 jogos. Não acontece. Mas como não Benjamin, acontece? O Flamengo, tendo uma equipe superior à do Fluminense, ganhou o primeiro jogo de 2-0 e tomou 4 no segundo. 4. O Flamengo. E era pra ter tomado mais. O Flamengo tem uma equipe superior do Fluminense? Você não acha que tem? Quanto foi o jogo? Não, mas você não acha que tem? Torcida Pelo do amor de Flamengo. Deus, mano. O Flamengo levou um chocolate. Vergonha. Time sem vergonha. Mas peraí, Sheik, você não acha que o elenco do Flamengo é mais qualificado que o do Fluminense? Eu não tô falando em termos de treinamento. Deixa eu te falar uma coisa. Que o Fluminense é mais bem treinado individualmente, sim, o Flamengo tem jogadores mais capacitados. Agora, grupo que ganha é grupo. Não, o que o Flamengo não tem. Mas o Flamengo não tem um time treinado. E o outro vocês vão excluir a crítica dos jogadores mesmo? Oi? Vocês vão excluir mesmo a crítica em cima dos jogadores? A culpa é só do Vitor Pereira? Não, o Vitor Pereira é um péssimo treinador, eu concordo com vocês. Ele estragou o Flamengo, fato. Porém, os jogadores têm culpa também, Sheik. Mano, o fato do Gabigol não tá fazendo gol, a culpa é do Vitor Pereira. Mas o Vitor Pereira que escala ele na posição errada? Errada não. Ele já deixou claro. Peraí. O Vitor Pereira escalou ele errado. Antes de uma partida de futebol, tem treinamento, tem formação tática. Não, mas peraí, Sheik, vamos colocar só os aperfeiçoamento. São parênteses. Existe um pacote muito grande pro cara ir pro campo e jogar futebol. Vamos lá. Se ele não é bem treinado durante a semana, ele não consegue fazer isso. Novamente estão colocando aí na conta do Vitor Pereira, o Gabigol não tá fazendo gol porque ele tá jogando em posição errada.
O ano passado, Cicinho, com o Dorival Júnior, o Gabigol estava atuando na posição que o Vitor Pereira pôs ele para jogar. Olha, faz o aberto seguinte, do lado pega de esse campo, ovo o Pedro que você ganhou aí, ó, da coelhinha. Não tô entendendo, não tô entendendo. Ele tem um amor. Não tô entendendo esse amor. Ele tem um amor. Não, dá pro Vitor Pereira. É o amor não compreendido. Ele tem um negócio. Se solta, pô. Peraí, Eu gosto do Vitor Pereira. Ninguém vai te... Todo mundo Ele vai te quer de novo, quer de respeitar. volta. Pera lá. Quer de volta ele no Corinthians? Pera lá, não quero. Ele que vá se banhar com enxofre. Mas o negócio é o seguinte. Que isso, mano? Com relação... Ué, viu o que ele falou? Faz bem uma água com enxofre. Essa ovelha tá muito desgarrada. Olha aqui, ô Sheik. Ô, Ô Sheik, deixa eu te falar. Que isso, Deixa eu te falar. Não é questão de não eximir jogador de culpa. Jogador também tem culpa, óbvio que O tem. Gabigol ano passado ele Mas jogou o aberto, ele jogou de principal, centroavante. ô Sheik, é o treinador. É óbvio. Essa é o comandante. O Vitor Pereira transformou o Flamengo num catado. Entendeu? Começou 3 zagueiros, tudo errado. Ele matou o Gabigol. Entendeu? Agora, é um absurdo. É um É um time absurdo não o que tem ele fez. motivação. A sensação é que dá é que o Flamengo Olha tem lá, o que é isso motivação aqui, ó? pra jogar. Quem tá mostrando aí na tela aí? É o Vitor saindo de casa. A saída do Vitor Pereira? É. Ó, a mulher gritando, some do Flamengo. Eu vou falar um negócio pra vocês. Eu não torço contra ninguém na vida. Eu torço por mim e pelos meus amigos. Mas Vitor Pereira, cara, tá pagando o que ele fez. Isso que chama atenção, Tá veja, pagando pelo no fez. Rio de Janeiro, o que chama muita atenção a torcida do Flamengo, e não incentivando aqui de jeito maneira violência, mas a torcida do Flamengo parece que não tem mais força, né? Porque grita e a diretoria realmente assim não toma uma decisão que mais precisa para a diretoria entender que o Vitor Pereira não tem condições de estar à frente do Flamengo. É muito A torcida do Flamengo quer o Jorge Jesus. Eu também acho. Esse é o nome que a torcida do Flamengo quer. Agora, o mano que fala com ele todo dia, você tem alguma informação? Eu que falo, né? O cara tá dormindo na Turquia, outro fuso horário, você quer encher no saco Ó, do eu cara. falei Chico. com o Jorge Jesus Bombardeando agora há o cara no pouco. WhatsApp. Eu falei. E aí, é só Falei ligar? com ele agora há pouco. Hoje o Fenerbahçe jogou, hoje não, na segunda, ontem. Ganhou de 2-1 de virada. Isso. Faltam 9 rodadas para acabar o Campeonato Turco. Ele está 6 pontos do Galatasaray, que é o primeiro. Ainda tem o confronto com o Galatasaray, na casa deles. E o contrato do Jorge Jesus termina dia 30 de maio, se eu não me engano. 30 de maio termina o contrato do Jorge Jesus. Vou falar para vocês que eu falei com ele antes de começar o programa. Até a hora que eu falei com ele, ninguém do Flamengo tinha ligado, não tem absolutamente nada. Jorge Jesus não conversa se tiver treinador ainda mais um português, que ele conhece. Ah, e ele não vai deixar o Fenerbahçe faltando 9 rodadas Gente, também. vocês podem acreditar ou não acreditar. Tô falando. Agora, eu repito, eu tenho certeza absoluta. Se ligar, falar Jesus volta, Jesus volta. Vai deixar 9 rodadas? Não. Tem uma multa rescisória, agora é um valor que não é alto, porque falta 50 dias para terminar o contrato. Aí já não sei. Aí é uma coisa. Não sei se ele voltaria agora ou mandar esperar 30 de maio. Aí já não sei. Foi 6 rodadas aí do brasileiro. Faltam 9 rodadas. Faltam 9 rodadas do Campeonato Turco. O presidente do Fenerbahçe quer que ele renove. Manda o auxiliar dele assinar contrato, o auxiliar vem aí. Vai dando. Agora, tem o que o Jorge Jesus falou depois do jogo? Temos aí. Olha lá. Então vamos ver aqui o que o Jorge Jesus falou. Olha lá. Cadê? O presidente falou comigo. Tenho um carinho muito grande pelo presidente. Acho que é um homem que se sacrifica muito para o Fenerbahçe. Deu-me algum tempo para eu refletir. E como eu tenho dito, desde o primeiro dia que ele me conheceu e que me tentou contratar em janeiro, em fevereiro, e eu disse-lhe que só dava-lhe uma resposta em maio. Ele conseguiu-me convencer. Vim para a Turquia porque ele conseguiu me convencer. E agora vamos ver, falta um mês para isto acabar. E portanto, temos tempo para falar sobre isso. É bem simples. A situação do Flamengo é bem simples. Você está com chocolate no dente que você estava comendo lá. Nem estou comendo. Eu não estou comendo Não faz chocolate. assim, Ó, a situação do Flamengo é bem simples. A diretoria do Flamengo quer apagar esse incêndio, essa confusão toda.
Faz o simples, porque o futebol é muito simples. Vai lá, contrata o JJ, o torcedor quer. O JJ tem identificação com o Flamengo absurda. Fez o Flamengo jogar em 2019 um dos melhores futebol que eu, Emerson, já vi na história do futebol brasileiro. Então é simples. É só ir lá e contratar o JJ, apaga o incêndio e vai vir o resultado. Acabou o problema. Jorge Jesus, se voltar, que tem o Sampaoli que tá no mercado. São Paulo tem apartamento no Rio de Janeiro. Se perder 2 jogos, a torcida desce e faz barulho de novo, também, com o Vitor Tem que ser o JJ. Mas só um minuto, tem o Sampaoli disponível e tem o Tite disponível e pode ter amanhã também o Eduardo Cudê, porque parece que o Atlético também não é certeza que vai espirrar o Cudê já. Mas nenhum desses 3 aí, Benjamin, seria certeza que é o Jorge Jesus. Mas seriam 3 incógnitos. Gente, certeza não tem ninguém, hein? Não, o time de 2019... Não, mas você não entendeu. O time de 2019 do Flamengo não é o time de 2023, o Jorge hein? Jesus, por todos os elementos que ele tem a favor dele, torcida, diretoria, mídia, jogadores, enfim, ele chega com resguardo e ele chega... O Jorge Jesus no Flamengo hoje, Benjamin, era o Muricy do São Paulo antigamente. Tem qualquer problema, incêndio, contrata o Muricy. Muricy chega, tem respaldo, tem lastro, enfim, ele dava jeito na coisa. É o Jorge Jesus. O Tite não tem o respaldo que tem o Jorge Jesus, o Cudê não tem, o Sampaoli não tem. E esse Sampaoli, Benjamin, é uma alegria quando chega e 2 quando vai embora também. Gente, o Sampaoli tá aí no mercado. E tem apartamento no Rio de Janeiro que ele adora o Rio de Janeiro. Vender. É só vender. Você também tem apartamento no Rio? Bora lá. Quem tem? Quem tem apartamento no Rio? Eu, se tivesse, minha mulher gostaria que eu voltasse pra morar lá mesmo. Então tá aí, nação, essas foram as informações do Flamengo aí, logo cedo pra vocês, e a informação é essa daí, o Benja falou com o Jorge Jesus, que se o Flamengo chamar pra ele, ele vem. Vamos ver o que vai acontecer então. Deixa o like, se inscreva no canal e a gente se vê no próximo vídeo.